Olá! Nesta aula, o objetivo é levar ao conhecimento da comunidade acadêmica a política pública que se caracteriza por envolver a população nos interesses sociais, utilizando recursos produzidos socialmente, de acordo com os objetivos a serem alcançados. Importante destacar que entre os principais personagens das políticas públicas é possível destacar os grupos de pressão que realizam movimentos a fim de transformar problemas em assuntos sociais, os partidos políticos que aprovam, propõem e tomam decisões políticas, os administradores que gerenciam os programas sociais e os técnicos que executam os programas. A popularização da expressão políticas públicas fez com que houvesse maior interação entre o governo e a sociedade. Esse fato fez surgir novos valores políticos, visto que reflete a divulgação pública das tomadas de decisões para o conhecimento da comunidade. Cumpre salientar que a análise de políticas públicas divide-se em subconjuntos. O primeiro, subconjuntos, tem como objeto o regime político ou as instituições políticas, ou ainda o Estado, a fim de pesquisar uma política específica. O segundo dá mais destaque aos trabalhos relacionados às políticas setoriais, em que os grupos são mais explorados, em detrimento dos problemas relacionados às instituições. Já o terceiro consiste na avaliação de programas governamentais. As políticas estatais procuram avaliar os trabalhos políticos e sociais sobre a visão do próprio Estado, apresentando diagnóstico social da nação para a construção de políticas mais democráticas. Os principais fatores que impedem o envolvimento da comunidade e dos pesquisadores nos programas de pesquisas, enfraquecendo a sua institucionalização, são a falta de disciplina e a ausência de uma base organizacional. Não podemos esquecer que o principal interesse da análise de política pública é avaliar os benefícios que planejamentos estratégicos podem trazer para a resolução de problemas, como também para a implementação de interesses sociais, ambientais, tecnológicos, financeiros e econômicos, além de analisar a relação entre os processos, conteúdos políticos e as instituições políticas. Lembrando que a ciência política relaciona três dimensões políticas. Polity é a estrutura institucional do sistema político, denominação das instituições políticas. Politics são processos políticos com caráter conflituoso, pois permitem impor objetivos aos conteúdos e às decisões. Policy refere-se aos conteúdos das decisões políticas, como problemas técnicos, configuração de programas, etc. Três conceitos são essenciais para o entendimento de políticas públicas. Policy networks, relação entre os grupos legislativos ou executivos, as instituições e a comunidade. Policy arena, relacionado à reação das pessoas nas decisões e implementações do processo político. Policy cycle, controla os impactos das políticas, subdividindo a ação pública para a resolução de problemas. Até aqui, podemos concluir que a análise de políticas públicas influencia decisões, buscando os fatores que originaram a causa dos problemas, baseando-se nos valores da cultura política. Representa uma análise da ação do Estado, um papel dado principalmente aos governantes, que pode ser dividida setorialmente em saúde pública, segurança pública, previdência social. Programas desse tipo devem ser cada vez mais explorados,
a fim de contribuir com a política pública, enriquecendo o trabalho dos governantes que podem permitir a participação da comunidade no que diz respeito a um assunto tão delicado quanto a saúde pública. Reparem no slide que o grupo de análise de políticas de inovação apresenta um esquema proposto pelo cientista político David Easton em 1953 sobre a dinâmica da análise de políticas públicas. No documento da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, elaborado pelo GAP em 2002, apresentam-se 3 níveis de análise relacionados à função do Estado diante da sociedade civil quanto à distribuição de poderes entre os grupos sociais. Institucional é o nível centralizado no processo de tomada de decisões das organizações e nas relações entre elas, enfim, no funcionamento da estrutura administrativa. Processo de decisão é o nível relacionado com os interesses dos grupos políticos no interior da política, que influenciam as tomadas de decisões, sempre adequando às demandas de outros grupos, como instituições públicas e organizações privadas. Relação entre o Estado e a sociedade é o nível determinado pelas funções do Estado, que asseguram a acumulação capitalista e a sua legitimação, como também a normatização das relações entre os diferentes grupos sociais. Han e Hill classificam os estudos de análise política em 2 categorias importantes. Análise que tem como fim o desenvolvimento dos conhecimentos sobre a preparação política nos estágios da formulação, da implementação e da avaliação em si mesmos. Esse processo é descritivo, apresenta as características das políticas e a sua elaboração. A análise voltada a apoiar aqueles engajados. No processo político, na elaboração de políticas públicas envolvendo as tomadas de decisões, a fim de propor ideias para melhorar a qualidade dessas políticas, mostrando-se, assim, um processo prescritivo. Infelizmente, no Brasil, enfrentam-se diversos problemas sociais, como a violência, o desemprego, pessoas vivendo nas ruas, crescimento de áreas periféricas, má qualidade nos serviços públicos prestados à comunidade, como saneamento básico, educação, saúde, dificuldade de acesso à cultura, comercialização e consumo de drogas, entre muitos outros. Tudo isso acontece porque muitos governos dão prioridade aos ajustes fiscais e empréstimos internacionais, em que a preocupação é fazer parte de uma economia globalizada. Esse comportamento fez com que os movimentos sociais retomassem os seus protestos para lutar por políticas sociais. Assim, é fato que a política social é essencial para o bem-estar do cidadão. Funciona como uma forma de reivindicação dos movimentos sociais e sindicais. É uma ação que procura evitar com que determinados atos lesem os cidadãos. É a adequação das atividades do Estado com os interesses dos cidadãos, com um fim social e não individual. Veja como Campos define políticas sociais: como um conjunto de ações públicas, governamentais ou não, destinadas à satisfação de necessidades coletivas. Estas ações públicas integram o elenco de estratégias utilizadas pelo Estado com vistas à reprodução da força de trabalho e preservação de ordem socioeconômica e política vigente. Assim como Campos, muitos autores utilizam diferentes definições, mas em geral elas apontam
como principal característica a persistência de um objetivo em todas as atividades do governo, a fim de melhorar as condições de vida de uma população. Uma política pública deve ser transversal a outras políticas. Berrig e Bosquet vinculam o surgimento das políticas sociais com a constituição da sociedade burguesa e a maneira capitalista de reproduzir e produzir, e ainda da sua definição para a política social. Se analisará a política social como a forma pela qual estratégias e políticas concretas do Estado construam uma sociedade unida e justa, em uma perspectiva de maior justiça e integração social. Tem como objetivo principal facilitar a convergência entre os interesses individuais e os interesses comuns da sociedade. A assistência social caracteriza por proteger e ajudar aqueles que estão fora de um contexto social aceitável: crianças, idosos, desempregados e mendigos. A assistência social tem hoje, no Brasil, uma forma descentralizada e participativa de assegurar a transparência de benefícios, serviços e programas, fazendo com que o Estado, com a participação da sociedade civil organizada, tenha políticas efetivas para enfrentar a pobreza, a desigualdade social, entre outros problemas enfrentados pelas classes socialmente vulneráveis. Importante também conhecer as políticas sociais e assistência social, pois as políticas sociais devem ofertar aos cidadãos serviços assistenciais de forma reparadora e também preventiva, nos âmbitos profissionais, permitindo que os empregados tenham garantidas as condições adequadas para o seu trabalho, como uma legislação que proteja os seus direitos, com salário digno, por exemplo. No âmbito econômico, essas políticas proporcionam às famílias meio de subsistência que elas não conseguem adquirir com seus próprios recursos. Cabe às políticas sociais combater os desajustes sociais, marcas de uma população economicamente desfavorecida. Ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade.